Oi, gente! Como estão, meus queridos? Vamos continuar hoje, estamos chegando ao finalzinho do estudo de conservação de quantidade de movimento, capítulo 9. Última aula a gente falou sobre a quantidade de movimento, então, dentro de um sistema isolado, quando não existe forças externas atuando nesse sistema, o movimento, a quantidade de movimento, ela se conserva. Então, a quantidade de movimento inicial vai ser igual à quantidade de movimento final. E quando a gente fala de quantidade de movimento, a gente está falando de massa e velocidade. Então, a massa do corpo vezes a velocidade do corpo, né, vai ser a mesma quantidade no início e no final. Bom, gente, e hoje nós vamos falar sobre colisões, tá? E para entender colisões, a gente tem que lembrar um pouquinho da energia cinética que a gente viu. Porque aqui, ó, imaginem o seguinte. Nas colisões, imaginem duas bolinhas, tá? Se chocando com velocidades, cada uma com uma velocidade, e elas vão se chocar. Quando isso acontece, elas entram num processo de deformação, tá? E isso acontece no intervalo de tempo muito curto. Eu até deixei um videozinho para vocês, um link para vocês assistirem no roteiro, que é uma tacada de golfe em câmera lenta, para vocês verem exatamente como é que funciona esse processo de deformação. Gente, é tão rápido, mas é tão rápido que é imperceptível, tá? Então, esse processo de deformação, na verdade, é uma energia cinética que se transforma em energia elástica, energia potencial elástica. E aí, após isso, os corpos, eles passam por um processo chamado de processo de restituição. E, finalmente, eles voltam com velocidades diferentes do que quando se chocaram, tá? Nós vamos estudar 3 tipos de colisões, tá? A colisão elástica ou perfeitamente elástica, como está aqui no material de vocês, a colisão inelástica e a colisão parcialmente elástica. Gente, para estudar colisões, a gente precisa relacionar com a energia cinética. Mas se nós fôssemos analisar a energia cinética antes e a energia cinética depois, lembra que a fórmula da energia cinética é mv² sobre 2? Nós iríamos cair numa equação de segundo grau e isso ia ser muito trabalhoso em muitos casos. Então, para isso, a gente usa um coeficiente de restituição. Esse coeficiente, ele está relacionado com a velocidade de aproximação e a velocidade de afastamento. Então, eu quero explicar isso aqui um pouco melhor para vocês na nossa videoconferência, tá? Porque quando, por exemplo, aqui, ó, nessa figura, as duas bolinhas, a bolinha A e a bolinha B, tá? Quando elas estão se aproximando, ó, elas têm uma certa velocidade que a gente chama velocidade de aproximação. Então, aquela energia cinética se transformou em energia potencial elástica. Ó, depois dos corpos se chocarem, eles voltam, ó. Eles se batem e voltam, tá? Esse processo de restituição, quando eles voltam, eles estão se afastando. Isso aqui acontece na colisão elástica. A colisão elástica é assim, tá? Ele bate e volta, eles não seguem junto, eles se afastam, um corpo se afasta do outro. Então, essa velocidade a gente chama de velocidade de afastamento. Então, esse coeficiente, chamado coeficiente de restituição, nada mais é do que a velocidade, deixa eu aumentar aqui para mostrar para vocês, ó, a velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação. Gente, isso aqui, velocidade de afastamento, ó, é a velocidade relativa entre os dois corpos,
tá? Não é a velocidade da soma dos dois, não é a velocidade relativa. Lembra quando a professora falou para você sobre velocidade relativa? Quando a gente está na estrada, que a gente está em 100 por hora, um carro passa por nós por 120, qual é a velocidade relativa? É 20, porque é o maior menos o menor, né? Quando a gente está de encontro, lembra que se somava? Então, gente, é isso, tá? Velocidade de aproximação, velocidade de afastamento relativa entre os corpos. Então, isso aqui é a formulazinha que a gente usa para calcular o coeficiente de restituição, tá? Então, vamos ver o que acontece na colisão perfeitamente elástica. Ó, a colisão perfeitamente elástica. Deixa eu aumentar a figurinha aqui, ó. Antes da colisão, aí acontece a colisão e novamente eles se afastam, tá? E uma coisa muito, muito importante. A colisão elástica, ela é a única que tem a conservação da energia cinética. Todas as colisões, a elástica, a inelástica e a parcialmente elástica, elas têm a quantidade de movimento conservada, tá? A quantidade de movimento se conserva, porque é isso que a gente está estudando, conservação de quantidade de movimento. Porém, a energia cinética, ela só se conserva na colisão elástica, na colisão perfeitamente elástica, tá? Energia cinética se conserva, nas outras não, nas demais ela não se conserva, tá? Então essa é a diferença da elástica para as outras colisões. Lembrando que na colisão elástica os corpos se afastam, tá? Os corpos se afastam. E o nosso coeficiente de restituição vai ser 1. Por quê? Porque a velocidade de afastamento é igual à velocidade de aproximação. Porque eu acabo de dizer para vocês que a energia cinética se conserva. Se a energia cinética se conserva, a velocidade é a mesma, tá? É a mesma. Então, o coeficiente vai ser 1, pela nossa formulazinha. Na colisão parcialmente elástica, deixa primeiro a Sora falar da inelástica aqui, ó. Na colisão inelástica, ó, é quando dois corpos se chocam e eles permanecem grudados, unidos, tá? Então, por exemplo, tem uma bolinha aqui, essa bolinha tá parada, veio outra bolinha. Geralmente isso acontece muito em jogos de sinuca, né? Vem a bolinha, bate na bolinha, elas seguem juntas. Uma vai empurrando a outra, né? Elas seguem juntas, elas seguem grudadas. Gente, nesse caso aqui, teve uma aproximação, uma velocidade de aproximação, teve uma velocidade de afastamento. Se elas estão grudadas, elas se afastaram? Não, elas não se afastaram, não teve afastamento. Então, qual é a velocidade de afastamento? É 0. Então, se a velocidade de afastamento é 0, quem é o nosso coeficiente de restituição? Ora, é 0, porque a gente acabou de ver que o coeficiente de restituição é a velocidade de afastamento dividida pela velocidade de aproximação. E 0 dividido por alguma coisa é sempre 0, tá? Então, esta é a diferença. A colisão inelástica, os corpos seguem juntos. O coeficiente de restituição é 0. E a energia cinética não se conserva, tá? Quantidade de movimento, sim. Quantidade de movimento se conserva. Sempre, tá? Sempre. E agora vamos, por último, ver a colisão parcialmente elástica. Gente, a gente viu os extremos, né? A gente viu uma situação em que elas batem e se afastam, né? Se aproximam e se afastam. A gente viu a situação em que elas se aproximam e seguem juntas. A parcialmente elástica é o meio termo. A gente diz que é o meio termo. Por quê? Porque elas colidem, elas se batem, mas elas não seguem juntas, tá? Elas se afastam, mas elas não mantêm a energia cinética, tá? A energia cinética, ela não se conserva, nesse caso também. A única colisão que se conserva energia cinética é na colisão elástica. Então, aqui, ó, elas se colidem, elas se batem, se colidem depois da colisão. Ela vai ter uma velocidade de afastamento menor do que a velocidade de aproximação.
Então, a velocidade entre os corpos, a velocidade relativa, nunca se esqueçam disso, a velocidade relativa entre os corpos, afastamento vai ser menor do que a aproximação. Se vai ser menor o afastamento, a gente sabe que esse coeficiente de restituição vai ter que estar entre 0 e 1, né? Porque 0 é na inelástica e 1 é na elástica. Então, na parcialmente elástica, ela está entre 0 e 1. Claro, né? Porque se o coeficiente de afastamento está dividindo pelo de aproximação e ele é menor, vai ter que dar um resultado menor do que 1. Isso é fato. Certo, gente? Então, vamos recapitular, ó. Colisão elástica, perfeitamente elástica, é aquela em que os corpos se batem e se afastam, mas a energia cinética se conserva, a velocidade de aproximação é igual à velocidade de afastamento, logo, o seu coeficiente de restituição é 1, tá? Inelástica é quando elas se batem e continuam juntos. Os corpos colidem e seguem juntos. Não existe afastamento. A velocidade de afastamento é 0. Então, o coeficiente de restituição é 0. Vocês devem estar pensando, tá, Sora, que tipo de situação, né, isso pode ocorrer? Exemplos. Numa pista de patinação, se um patinador está patinando, encontra outro patinador e abraça, eles vão seguir juntos. Isso é um exemplo de colisão inelástica. As próprias colisões de carro, que acontecem muitas vezes, que um carro bate e arrasta, né? Vai arrastando o outro também. Colisão parcialmente elástica é aquela colisão onde os dois corpos se aproximam, se afastam, porém a velocidade de afastamento é menor do que a velocidade de aproximação. Portanto, o coeficiente vai estar entre 0 e 1. E aqui também a energia cinética, ela não se conserva. Gente, por curiosidade, existe uma outra colisão chamada superelástica, mas essa a gente não vai ver aqui, tá? Mas só fato de curiosidade para vocês, a superelástica, a energia cinética depois da colisão, ela aumenta. Então, isso acontece muito em choques de colisões nucleares, tá? Então, é quando uma partícula ela vem com uma certa velocidade e quando elas se colidem, ela aumenta a velocidade dela, então a velocidade de aproximação, de afastamento vai ser muito maior do que a de aproximação, tá? Gente, então a aulinha hoje é só uma explicação do conceito de cada tipo de colisão e aí na nossa videoconferência a gente vai fazer os exercícios, ok? Espero vocês lá então com todo carinho. Beijo da Sora para vocês. Tchau, tchau e até a próxima aula.